Amém? Eu quero dar as boas-vindas a toda a igreja e principalmente os irmãos que nos visitam nesta noite. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu creio piamente, eu acredito com toda a minha fé, que os passos de vocês a este lugar de forma alguma serão em vão. O Senhor, eu acredito que já começou a falar. Através das orações e dos louvores, o Senhor já começou a falar. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com a igreja. Amém, meus irmãos? Gente, é uma palavra, uma mensagem temática. Eu quero falar hoje sobre o tema Encorajados por Deus. E para tomar como ponto de partida esta mensagem, eu quero ler com a igreja. Peço que você permaneça sentado mesmo, será a leitura de um versículo. Eu quero ler com a igreja Josué, capítulo 1 e o versículo de número 9. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Como os irmãos bem sabem, mas sempre eu friso, eu me utilizo da Bíblia na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Josué, capítulo 1 e versículo de número 9. A palavra de Deus nos diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Vamos repetir essa frase? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração por essa palavra agora, pode ser? Amém? Feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos pedir a Deus que fale conosco. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, é o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é poderosa. E nós oramos, meu Pai, suplicando ao Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, que abra o nosso entendimento, Senhor. Nos dê, meu Deus, um ouvido sensível, um intelecto aguçado pelo Teu Espírito, para que entendamos tudo o que o Senhor falará nesta noite, através desta pregação. Abençoa a vida do pregador, abençoa a vida de cada membro presente aqui na Tua igreja, e cada um dos Teus filhos e os Teus servos que estão acompanhando essa transmissão. E eu oro, meu Deus, até por aqueles que em outro dia ainda ouvirão essa mensagem através de uma rede social. Senhor, pedimos a Tua bênção e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Qual é o tema da nossa mensagem? Encorajados por Deus. Qual é o tema da nossa mensagem? Encorajados por Deus. Eu peço que o Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração e de forma que nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer. Meus irmãos, como eu disse, é uma mensagem temática e eu quero conversar com a igreja sobre encorajamento. Mas eu não quero falar, irmãos, sobre encorajamento por si só, como sendo uma palavra de autoajuda. Seja corajoso, seja forte. Não, não é somente isso. Eu quero falar nesta noite, irmãos, sobre o encorajamento dado por Deus através da sua palavra. Através da sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela traz um encorajamento maravilhoso para as nossas vidas. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês viram como foi a abertura do nosso culto?
Como vocês observaram de uma forma mais enfática o que está escrito no Salmo 119, do versículo 169 em diante, eu percebi que à medida que eu lia e que vocês também o faziam, eu percebi que vocês meio que se surpreendiam. Que a minha petição chegue a ti, Senhor. E eu percebia alguns, eu não sei qual é o tipo de reação com a voz. Eu vou falar gemido, mas eu não sei se é essa palavra. Às vezes, um texto que nós já lemos várias vezes, mas um belo dia nós estamos meio que cabisbaixos, e a gente lê esse texto novamente e ele salta aos nossos olhos, e a gente diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É o encorajamento, irmãos, que nós recebemos de Deus através da sua palavra. E por que eu quero falar sobre encorajamento, igreja? Irmãos, eu falei isso hoje pela manhã na consagração da liderança. Nós vivemos dias bem tumultuados, dias apressados, dias atribulados, irmãos. E por conta disso, nós, os crentes em Jesus, em geral, está no meio da sociedade, mas eu vou me referir especificamente aos crentes, porque em nós não era para acontecer isso, mas infelizmente está acontecendo. Até entre nós, o povo de Deus está batendo assim, irmãos, um cansaço, um desânimo, que a gente não consegue explicar. Sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de vir para os cultos. Como pastor dessa igreja, eu tenho observado isso, eu não sou louco. E eu vou falar isso, não por maldade, não é por maldade o que eu vou falar aqui, não é por maldade nem minha e acredito que nem de vocês. Nós ficamos procurando álibis para explicar a nossa ausência. Repito, não é por maldade, é porque a gente está desanimado, está sem força, não quer ir, mas a gente quer encontrar alguma coisa. Pastor, fiz um exame de sangue ontem, não estou me sentindo muito bem. Tontura, dor de cabeça. Não vou ao culto, pastor, vou acompanhar pela transmissão. Pastor, amanhã bem cedinho, eu tenho algo para resolver, então eu vou ficar em casa, descansar e dormir cedo. Eu e vocês sabemos que é um álibi. A gente, na verdade, a explicação, se a gente for cavar um pouquinho, é que a gente está desanimado. A gente não quer ir para a igreja. Não é? E a gente fica à procura desses álibis. Eu repito, irmãos, eu acredito que não é por maldade, é porque, de fato, a gente, às vezes, tem vergonha de dizer: pastor, não quero ir porque eu estou sem vontade. E a gente tem medo de que o pastor diga assim: como é que pode? Tu é um crente e tu está sem vontade? Mas, como vocês já conhecem um pouco a respeito do pastor Flauber, vocês sabem que eu não nego nem também as minhas fraquezas. Isso acontece com todos nós, até com o próprio pastor Flauber. E isso tem acontecido principalmente, irmãos, nesses últimos dias, ou nos dias atuais. Dias apressados, dias tumultuados, dias atribulados, e que nós temos sido tomados de assalto por esse desânimo em todas as áreas da nossa vida. Não é só desânimo para vir para o culto, não, irmão. É desanimado para muita coisa, sem força, sem coragem. Né? Se a gente pudesse encontrar um álibi para não ir trabalhar amanhã, segunda-feira, e que fosse aceitável lá na empresa, na repartição, talvez nós conseguiríamos. Talvez nós conseguiríamos. Olhe essa colocação do doutor Martyn Lloyd-Jones. Ele foi pastor na capela de Westminster, aquela famosa capela inglesa, por quase 40 anos, se não me falha a memória. E no ano de 1969, qual ano? 1960. Há quanto tempo atrás? Quantos anos? Bora, quem é bom de matemática aí? Há 56 anos atrás, esse homem, numa pregação na capela de Westminster, ele disse isso aqui, ó, vou ler para vocês, abre aspas:
quão desanimadores são os nossos dias. Qual era o ano? 1969. Olha o que tão desanimadores são estes nossos dias. Tão desanimadores que até mesmo um homem com a Bíblia aberta, na qual ele crê, e com o Espírito Santo habitando nele, ele se sente muitas vezes desencorajado e abatido, quase às profundezas do desespero. Irmãos, eu estou falando de Martin Lloyd Jones, o homem talvez que pregou numa das igrejas mais famosas do mundo, a Capela de Westminster, há 56 anos passados. Que dirá hoje, irmão, que a gente não consegue mais ter paz por causa disso aqui, né? Isso aqui, irmão, se tornou o escritório de muitos. Essa semana, uma pessoa me convidou para tomar um café, queria um momento de aconselhamento, e nós fomos para um local tomar um café, um lugar mais reservado. E a pessoa ficava, o dedo na mesa, o pé, aquela coisa aperreada. E tinha um detalhe, em cima da mesa ele estava com 2 aparelhos desses. Eu perguntei, por que 2? É porque um é para determinada coisa, outro é para determinada coisa. E ele respondendo mensagem nos 2, saltava um. São os nossos dias, irmãos. E devido a nós estarmos tão carregados de informações, de ocupações, de tribulações, aí vem batendo o desânimo. Vem batendo o desânimo. Mas aí, meus irmãos, eu creio, e eu acredito que também cada um de vocês creem. Eu creio que a palavra de Deus, ela é o remédio. Eu creio que a palavra de Deus é o antídoto contra todo esse desânimo, pois ela, a palavra de Deus, ela nos traz um maravilhoso encorajamento. Você crê? Amém? Então, pelo amor de Deus, todos os dias, leia a sua Bíblia. Todos os dias, não pode passar um dia batido. Leia a sua Bíblia. É na palavra de Deus que você vai encontrar o encorajamento para tanta coisa que tem acontecido na sua vida ultimamente. E que você sabe que não tem nem prazo para terminar, né? Então, querido, se é na palavra de Deus que existe esse encorajamento, eu queria observar algumas passagens, alguns trechos bíblicos de encorajamento para a nossa vida. Amém? Estão dispostos aí comigo? Amém? Então nós vamos receber da parte de Deus encorajamento nesta noite, se é que já não estamos recebendo. Vamos receber o encorajamento. Por quê, pastor? Nós, a igreja, nós que estamos reunidos aqui nesta noite, podemos crer no encorajamento de Deus através da sua palavra. Primeiro, porque Deus está sempre presente. Amém? Diga comigo, Deus está sempre presente. Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B do versículo, que no caso é a parte final. O Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz: e eis que estou. Não é estive, não é estarei. Eis que estou, tempo presente, com vocês todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos. Quem foi que disse essa palavra, igreja? Jesus. Foi Ele quem disse essa palavra. Aqui, meus irmãos, há uma afirmação absoluta, ao mesmo tempo que também é uma promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos e por extensão para nós também. É a afirmação e a promessa de que o Senhor sempre
estará conosco. Qual é o seu nome? Emanuel. O que é que significa Emanuel? Deus conosco. Então esse é um motivo maravilhoso de encorajamento, irmãos. Porque Deus sempre está presente. Quarta-feira passada eu falei a respeito desse tema, a presença de Deus. Aliás, quarta-feira retrasada. E eu disse para a igreja que mesmo que muitas vezes não estejamos sentindo com as nossas emoções, né? Nós, de uma matriz pentecostal, a gente gosta muito de sentir a presença de Deus. É quando as nossas emoções afloram, nós damos glórias a Deus, a gente chora, a gente grita, a gente extravasa na presença de Deus. Nós pentecostais gostamos muito disso. E acontece que pode haver momentos em que eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo arrepios, eu não estou com o mínimo desejo de dar glória a Deus, eu não estou sentindo nenhuma, vamos dizer assim, manifestação. E aí eu penso que Deus não está presente, mas Ele está presente sim. Deus está sempre presente. E eu queria confirmar com vocês, lendo o que está escrito em Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Gênesis, capítulo de número 28. Olhe comigo a partir do versículo 10. Eu amo essa igreja de coração por causa dessa atenção que vocês têm com a palavra de Deus. Dá vontade de eu agarrar vocês, de eu cheirar vocês, de eu morder a bochecha de vocês. Vocês são fofos, que nem de Rataniele, né? Onde é que eu estou? Gênesis 28. Jacó partiu em viagem. De Berseba, ele seguiu para Harã. Quando chegou em certo lugar, no meio da viagem, ali ele passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o quê? E se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E Jacó sonhou. O travesseiro era uma pedra e o caba sonhou, viu? Quem descansa na rocha consegue sonhar. Quem é a rocha? Quem é a nossa rocha eterna? Descansa no Senhor. Que sonho foi esse, pastor? O sonho foi o seguinte. Ele teve uma visão no sonho de que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Eita, a escada da terra passava pelas nuvens, né? E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Eita, meu Deus, que visão linda. Versículo 13. Eis que o Senhor estava aonde? Eis que o Senhor estava perto dele. E o Senhor lhe disse: Jacó, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, Jacó. Jacó, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Jacó, em você e na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15. Eis que estou com você. Eis que estou e o guardarei por onde quer que você for. Irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Eis que estou com você por onde você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi a você. Eu não te abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Gente, que palavra é essa? Alguém está entendendo? Eu não sei.
Eu não te abandonarei enquanto eu não cumprir o que eu prometi a você. Jesus do céu. Ainda tem mais. Jacó se acordou. Como é que pode? O sono estava tão bom, meu Deus. Jacó se acordou. E quando ele se acordou, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E o Senhor estava onde? Versículo 13: perto dele. Mas como é que Jacó estava? Atribulado. Esaú estava querendo matar ele. Ele saiu fugido de casa. Seu pai Isaac, sua mãe Rebeca ajeitaram as coisas dele ligeiro, uma mochila com os pertencezinhos, com as 2 rapaduras. Mandaram ele se embora. Ele estava atribulado, parou no meio da noite, não tinha de dormir, o seu travesseiro era uma pedra. O que é que ele pensava? Eu fui abandonado, Deus não está comigo. Meu Deus, que coisa é essa? Que vida é essa? Que loucura, o que foi que eu fiz da minha vida? Em toda essa tribulação de Jacó, quem era que estava perto dele? Parece que eu não estou contando a história de Jacó, parece que eu estou contando a sua. Atribulada, atribulado, cheio de agonia, cheio de ansiedade. Senhor, tanta oração que eu tenho feito, alguns jejuns que eu já te entreguei, mas eu me sinto tão sozinha, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto atribulado. Sabe onde é que o Senhor está? Ao teu lado. Sabe por quê? Porque eu posso ser encorajado pela palavra de Deus, pelo fato de Deus estar sempre presente. Uma das razões pelas quais muitas vezes nos sentimos desanimados e desencorajados é a sensação de solidão, é a sensação de abandono. Na verdade, nós podemos até sentir isso em relação às pessoas. Porém, quando vamos à presença de Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando oramos ao Deus Altíssimo, encontramos essa promessa maravilhosa de que Deus está conosco o tempo todo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, o nosso Deus está sempre presente. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dai-me tua vida e o teu sustento. Ele não te abandona, Ele não te abandonou, Ele não te abandonará. Eis que estou convosco todos os dias, seja dia de sol, seja dia de chuva, seja dia de dor, sejam dias de lágrimas, como sejam dias de esperança e de sorriso, o Senhor está sempre presente. Receba o encorajamento da parte de Deus para a sua vida. Mesmo que você não esteja sentindo, mas Deus está perto. O Senhor está aqui e eu não sabia. Foi a palavra de Jacó. Mesmo sem ele saber, mesmo sem ele sentir, Deus estava lá. E não estava só lá, estava se revelando. Jacó, tu pensa que está sozinho? Não te abandonarei até eu cumprir tudo que eu prometi sobre a tua vida. Não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Você me entendeu? Fale como o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas em segundo lugar, por que podemos crer no encorajamento dado por Deus em sua palavra? Em segundo lugar, porque Deus é por nós. Você ouviu direitinho? Deus é por nós. Tempo presente. É verdade? Romanos capítulo 8, versículo 31 nos diz: que diremos? Em algumas traduções diz assim, né?
que diremos à vista destas coisas? Que coisas? Aqui ele tem dito, antes de falar isso aqui. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui é uma pergunta retórica, irmãos. Isso aqui não é uma pergunta, entre aspas, que cause dúvida. É uma pergunta que ele faz já sabendo a resposta. É uma pergunta retórica. Então o que é que acontece? Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, ele vem discorrendo sobre uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Ele diz: aquele que é guiado por Deus, esse é filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Guiado pelo Espírito Santo? Então pronto. Ele vem falando, irmãos, sobre a presença de Deus, mesmo em meio às dores e sofrimentos. Capítulo 8 de Romanos. A presença de Deus, mesmo em meio a dores e sofrimentos. E ele também vem falando sobre a intercessão do Espírito Santo, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até quando nós não sabemos como e quando orar. E ele fala também, a respeito da glorificação, né? Aquele que ele chamou, aquele que ele escolheu, aquele que ele santificou, aquele que ele glorificou, falando a respeito de que Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo vem falando isso, até que quando chega no versículo 31, ele faz uma parada e ele diz: irmãos, diante de tudo que eu tenho dito para vocês, que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo intercede, que o Espírito Santo chamou, que o Espírito Santo selou, que o Espírito Santo santificou, que o Espírito Santo vai te glorificar, tudo isso que eu tenho dito, à vista dessas coisas, eu pergunto a vocês: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo não está fazendo uma pergunta que cause dúvida. Na verdade, repito, é uma pergunta retórica. O apóstolo Paulo quer dizer, na verdade, que ele acredita plenamente que Deus está com ele e com a igreja. Deus é por nós, irmãos. Deus é por nós. Lembra quando o apóstolo Pedro quis teimar com Jesus, que ele se garantia, que ele ia servir Jesus aonde quer que fosse, ou no meio da peixeira, no meio da bala, onde quer que fosse, ele ia servir Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, sabe o que o diabo pediu para fazer contigo e com os outros apóstolos? Peneirar vocês como trigo. É isso que Satanás está querendo fazer com você. Mas eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti. Quando Satanás queria causar bagunça, quando Satanás queria causar confusão, quando Satanás queria fazer o maior atropelo no meio de vocês, eu roguei por ti, Pedro. Eu eliminei, eu cortei as forças do próprio Satanás contra a tua vida, contra a vida dos demais. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu recebo aqui, irmão, um encorajamento da parte de Deus. Deus é comigo. Eu sei, são tantas lutas, são tantas aflições, são tantas dúvidas, são tantas interrogações. Ultimamente a minha oração tem parecido mais com a oração de Gideão. O anjo olha para mim, olha para você, né, e diz assim: vai nessa tua força, mulher de Deus. Vai nessa tua força, homem de Deus. E a gente está igual Gideão. Se tu está comigo mesmo, cadê essas coisas acontecendo? Cadê as maravilhas que os nossos pais nos contam a teu respeito? A gente está muitas vezes assim, né? Interessante que o anjo não deu nenhuma resposta. O anjo foi e repetiu: vai nessa tua força. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos assim, cambaleando, fraco, a ponto de desistir de tudo. Aí como é que a palavra de Deus vem e diz assim: vai nessa tua força? A gente deve perguntar: que força? Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus conhecia Gideão melhor que o próprio Gideão. Por isso que ele diz: vai nessa tua força, varão valoroso. Meus irmãos, nós recebemos um encorajamento da parte de Deus, confiando nessa palavra que Deus é por nós.
Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em Números, capítulo de número 14. Números, livro de Números, capítulo de número 14. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Moisés havia enviado 12 espias para examinar a terra que eles tomariam por herança. E acontece que 12 espias foram, 12 espias voltaram, 10 voltaram com um relatório totalmente negativo, né? Voltaram com um relatório totalmente negativo. Por exemplo, eu pedi para abrir no 14, né? Vamos ver o 13:31. O relatório dos 10 espias que trouxeram relatório negativo. 13:31 de Números. Os homens que tinham ido espiar aquela terra com Josué e com Calebe disseram assim: nós não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles falavam mal da terra que haviam espiado. A terra pela qual nós passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que nós vimos dela são homens gigantes, homens de grande estatura. Nós vimos ali os filhos de Anak. Nós éramos como gafanhotos aos olhos dele. Esse povo vai acabar com a gente. Nós não vamos conseguir, não. Aí a Bíblia diz que o povo começou a chorar. O povo começou a chorar. O povo começou a chorar. Mas diga comigo, se Deus é por nós, bem mais bonito, igreja linda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha agora Números 14, versículo de número 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, ou seja, eles estavam entre os 12, eles rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual nós passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra, Ele nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. A proteção deles se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Irmão, tem muita gente perto de nós, convidando a gente para cantar a música do murmúrio. A gasolina está cara, o preço está não sei o quê. É verdade. A situação está cada vez pior. É verdade. O que esses 10 homens viram, Josué e Calebe também viram. Só que teve uma coisa que esses 10 homens não viram, que Josué e Calebe viram. O que foi? A presença de Deus. Aqueles homens só viam os gigantes, só viam a terra complicada, só viam os problemas. Josué e Calebe viam os gigantes, viam os problemas, viam a complicação, mas eles disseram: mas Deus não prometeu? Se Deus se agradar de nós, se nós não formos rebeldes, se nós formos na verdade confiantes, se nós formos corajosos, nós com certeza receberemos essa terra por promessa. Se o Senhor se agradar de nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Querida igreja, eis aí uma palavra muito forte de encorajamento para as nossas vidas. Deus é por todo aquele que lhe obedece e é dirigido pelo Espírito Santo. Quando nós temos uma vida consagrada a Deus, de leitura da palavra e obediência à palavra, uma vida de jejum, uma vida de oração, nós podemos ter certeza de que Deus é por nós, e nessa certeza nós somos encorajados. Alguém está entendendo? Meus filhos,
Não é porque nesse exato momento, ou nessa fase que você e eu estamos enfrentando, as coisas não estão dando muito certo, né? Não significa dizer, Deus me abandonou. Não. Você não tem promessa de Deus? Sim ou não? Eu creio. Eu creio. Então eu vou me encorajar com essa palavra que Caleb e Josué disseram. Se o Senhor se agradar de nós, se nós não formos rebeldes ao Senhor, como é que Deus se agrada de nós, irmão? É quando nós lemos a sua palavra e obedecemos a sua palavra. Quando nós nos esforçamos para andar na presença de Deus. Irmão, andar na presença de Deus é uma luta que eu e vocês travamos todos os dias. E é a luta mais difícil, porque é a luta contra nós mesmos. Existe uma poesia, um louvor que diz: todo dia o pecado vem e me chama. Eu acrescentaria algo a essa poesia. Todo dia o pecado vem e passa o dia me chamando. É o dia todinho. É uma luta minha e sua para nós andarmos na presença de Deus. Mas eu volto ao primeiro ponto. Eis que estou com vocês todos os dias. Não deixarei vocês, não abandonarei vocês, até que eu cumpra tudo que eu prometi. Se o Senhor se agradar de nós, viva uma vida que agrada a Deus. Viva uma vida de consagração na presença de Deus. Se aparte do pecado. Se aparte de tudo aquilo que desagrada a Deus. Faça um backup na sua vida espiritual. E veja o que Deus vai fazer de uma forma poderosa na minha vida e na sua vida, na vida desta igreja. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba esse encorajamento da parte de Deus. Deus é com você, Deus está com você, com a sua casa, com a sua família. Mantenha-se fiel na presença de Deus, mantenha-se consagrado na presença de Deus e creia no agir de Deus. Alguém recebe esta palavra em nome de Jesus? E em terceiro e último lugar, é uma pregação temática, a gente poderia abordar aqui muitos temas, mas eu separei apenas 3, muitos pontos, aliás. Pastor, por que nós podemos confiar no encorajamento da parte de Deus em sua palavra? Primeiro, porque Deus está sempre presente. Segundo, porque Deus é por nós. Terceiro, porque a nossa vitória, ela só pode vir de um lugar. A nossa vitória, ela só pode vir de um lugar, de Deus. De Deus. Eu leio em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor lutará por vocês. Acalme-se. Aquietai-vos e sabei que eu serei exaltado no meio de vós, serei exaltado entre as nações. Mas deixa eu tentar explicar para vocês em que momento Moisés disse essa frase. Fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. O contexto aqui nos fala sobre a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, que já durava 450 anos. Nesse momento, o povo de Israel encontra-se encurralado pelo inimigo. Encurralado. À sua frente está o Mar Vermelho. Nas suas laterais estão as montanhas. Na sua retaguarda estão os egípcios, os inimigos. Israel estava num beco sem saída. Estava num beco sem saída. O povo ficou desanimado. O povo ficou com medo. O povo ficou desesperado. Quis até nesse momento se voltar contra o seu líder, Moisés. Mas Moisés
Um homem de fé, manso, como a Bíblia diz. Um homem de fé e que fora encorajado pelo próprio Deus. Quando ele foi orar, o que foi que Deus disse? Por que clamas a mim? Toca nessas águas. Esse homem, encorajado por Deus, ele olhou para toda aquela multidão e disse: fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. De fato, irmãos, Deus operou poderosamente. O Senhor abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou a pé enxuto e o exército de Faraó foi afogado no mesmo mar vermelho. Deus deu vitória ao seu povo. Fiquem calmos, o Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. Está me vindo aqui na memória uma passagem bíblica e eu vou tentar encontrar ela. Eu vou primeiro procurar onde o meu HD está me informando que está. Se eu tiver certeza que eu achei, aí eu aviso para o irmão Caleb colocar aí no Data Show. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 1. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido atacar os filisteus. Jonatas foi atacar o exército filisteu com quantos homens? 1. Ele e o seu escudeiro. Foi atacar quem, irmãos? Um exército filisteu. Ele sozinho com seu escudeiro. Versículo 4. E detalhe, o povo não sabia que Jonas tinha ido. Então não tinha nem como o povo ir socorrer, né? Não sabia onde ele estava. Ele foi sozinho com seu escudeiro. Versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e o outro penhasco íngreme do outro. O que é que Jonatas estava fazendo com seu escudeiro? Rapel. Não é rapel, né? Aquele negócio que... Rapel. E detalhe, sem cinto de segurança, sem corda, sem nada. Carregando espada e carregando escudo. Para atacar quem? Um exército. Versículo 5. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimais. O outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: olha isso aqui, irmão. Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos, seja com poucos. Nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos, sejam com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração, estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar em direção àqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se eles disserem: suba até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Então o que aconteceu? Vou pular para o versículo 13. Então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás.
Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Pense numa dupla de zaga. Um dava o carrinho, o outro vinha e pá! Olha isso aqui, irmão. Mas pelo amor de Deus, se prenda a essa fala de Jonatas no versículo 6, na parte final. Nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com poucos, seja com muitos, seja... Como é que está a tua força? Pastor, se botar um medidor aqui, forçômetro, está no vermelho. Mas não é na tua força que vai acontecer. Não é na tua força. É na força do teu Deus. Porque nada, eu vou aqui contextualizar a fala de Jonatas. Nada pode impedir o Senhor de agir, seja com condições ou não. Nada pode impedir, irmão Anderson, de o braço de Deus agir. Pastor, as portas se fecharam. E quando Deus quiser reganhar essas portas. Pastor, as coisas estão todas contrárias. E quando Deus quiser virar. Por que é que eu posso receber o encorajamento da parte de Deus? Porque a nossa vitória vem de Deus. Muitas vezes, irmãos, em meio a tantas lutas, em meio a tantos inimigos que parecem invencíveis, bate o desânimo. Pensamos que vamos morrer, que vamos perecer, que seremos derrotados. Porém, nunca estamos sozinhos. Como foi falado anteriormente, o nosso Deus está presente, o nosso Deus é por nós, o nosso Deus luta as nossas guerras e a nossa vitória vem de Deus. Eis um excelente encorajamento. Eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus.